A paz do Senhor, meus irmãos. Tomamos mais um estudo. Quem foi Onesífero? Onesífero foi um cristão mencionado pelo apóstolo Paulo em suas cartas, especialmente em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 16 ao 18 e o capítulo 4, verso 19. Embora apareça apenas brevemente, ele é um exemplo notável de fidelidade, coragem e amor cristão prático. Vamos ver quem ele foi em detalhes. O nome Onesíforo, em grego, significa portador de benefícios ou aquele que traz proveito. O próprio nome reflete o tipo de pessoa que ele era, alguém que levava bênção e consolo aos outros, especialmente a Paulo. Onde é mencionado? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16 ao 18. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e não se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou em Éfeso. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 19. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesífero. E o que sabemos sobre ele? Era morador de Éfeso e provavelmente líder de um lar cristão influente. Paulo saúda a casa de Onesíforo. Foi um amigo fiel de Paulo durante sua prisão em Roma, quando muitos o abandonaram. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15 diz assim: Bem sabes isso, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Demonstrou coragem, pois visitar um prisioneiro acusado de traição ao Império Romano podia ser perigoso. Mostrou amor prático e perseverança, pois procurou solicitamente até encontrar Paulo. Paulo reconhece que Onesífero muitas vezes o reanimou, talvez levando alimento, conforto, mensagens e apoio espiritual. Paulo ora por ele. Paulo pede que o Senhor conceda misericórdia naquele dia. Uma referência ao dia do juízo. Isso mostra que Onesíforo era um homem de fé genuína e que Paulo cria em uma recompensa celestial para quem serve com amor. Ele já teria morrido? Alguns estudiosos acreditam que sim, pois Paulo fala de sua casa, família, separadamente, como se ele já não estivesse presente. Ele usa o tempo passado, me deu ânimo e me procurou. Mas o texto não afirma explicitamente que ele estava morto, apenas sugere. Lições espirituais. Seja um amigo fiel nos tempos difíceis, como Onesífero foi para Paulo. O verdadeiro amor cristão é ativo e corajoso. Deus não esquece os pequenos atos da bondade. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Em um mundo onde muitos se afastam, o servo fiel se aproxima com paixão. Então, resumindo aqui, nome Onesífero significa aquele que traz proveito. Local, Éfeso e Roma. Função, auxiliador e consolador de Paulo. Virtude, fidelidade, amor e coragem. Versículos principais, 2 Timóteo capítulo 1, versículos 16 ao 18 e o capítulo 4, versículo 19. Lição espiritual, servir com lealdade mesmo quando custa caro.
E Onesíforo nos dias de hoje? Quem é Onesíforo nos dias de hoje? O valor da amizade fiel e do amor prático no ministério contemporâneo. A realidade atual. Vivemos tempos muito parecidos com os de Paulo. Frieza espiritual crescente, Mateus 24:12. Egoísmo e isolamento, mesmo dentro da igreja, segundo Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 5. Líderes e obreiros sobrecarregados e solitários, muitas vezes criticados e poucos sustentados em oração. Onesíforo se torna, então, um modelo de discipulado e fidelidade para os dias atuais. Um servo que não busca destaque, mas que sustenta o que estão no campo da batalha espiritual. O papel de um onesíforo moderno no ministério pastoral. Muitos pastores e missionários estão desanimados e feridos. O onesíforo de hoje é aquele que visita, ora, encoraja e não se afasta. Muitas vezes me deu ânimo. Segundo Timóteo capítulo 1, verso 16, ainda é a maior necessidade dos ministros atuais. Hebreus capítulo 13, versículo 3, lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, dos maltratados como sendo-os vós mesmo no corpo. Enviar uma mensagem de encorajamento, orar por um líder, oferecer ajuda a uma família pastoral. São atos onesíferos. Então, meus irmãos, no ministério pastoral, e você? Os pastores e missionários estão desanimados e feridos. E você? Você é como Onesíforo, que ia atrás de Paulo, procurar Paulo para dar apoio a Paulo, para levantar Paulo? E você? Você procura o seu pastor? Você coloca o seu pastor mas, vamos dizer assim, como Paulo diz, ânimo. Você consegue dar ânimo ao seu pastor? Você consegue dar uma palavra para o seu pastor? Onésiforo dava apoio. Procurou Paulo até encontrar Paulo no presídio. E ali deu todo apoio para Paulo. Colocou Paulo lá em cima. E você? O que você está fazendo para o seu pastor? Pense nisso. Na igreja local, em tempos de polarização, fofocas e divisões, precisamos de crentes que curem, não que ampliem feridas. O onesíforo moderno é aquele que não se envergonha da igreja ferida, mas ajuda a restaurá-la. E você? Você está ajudando a sua igreja a se restaurar? Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Muitos abandonam a comunhão quando há crises. O verdadeiro amigo permanece e ajuda a reconstruir. Na vida pessoal e espiritual, o amor de Onesíforo representa a maturidade do cristão cheio do Espírito Santo. Servir sem esperar nada em troca. Ele encarna o princípio de Filipenses 2:4. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ajudar um irmão aflito, acolher um novo convertido, sustentar alguém em oração, tudo isso faz de nós reflexo de um Onesíforo hoje. A contracultura do Evangelho em uma geração em que as relações são superficiais, a fidelidade é rara
e muitos buscam palco em vez de serviço. Deus ainda procura homens e mulheres do coração de Onesífero, que preferem o serviço oculto ao reconhecimento público, que ficam quando todos vão embora, que amam sem medir o custo. Não se envergonhou das minhas algemas? Hoje significa que se envergonhar da verdade, nem dos que sofrem por ela. Paulo orou para que Onesíforo achasse misericórdia naquele dia. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Isso nos lembra que Deus recompensa o amor fiel e culto. Mateus 6,4. Nos dias de hoje, servir com humildade pode não render aplausos, mas renderá galardão eterno. Hebreus 6,10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostrastes. Aplicação ministerial contemporânea. Área pastoral. Como ser um Onesífero hoje na área pastoral? Apoiar espiritualmente líderes e obreiros em vez de criticá-los. Congregacional. Acolher feridos e novos membros com amor genuíno. Familiar. Ser presença constante de paz e encorajamento. Evangelística. Mostrar o Evangelho por meio de atos de bondade e fidelidade. Onesífero é o retrato de cristãos maduros e fiéis, que refletem Cristo não por palavras, mas por ações silenciosas e constantes. Nos dias atuais, Deus ainda levanta Onesíferos, crentes que sustentam a fé alheia e fortalece o corpo de Cristo com amor incondicional. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Resumo final. A igreja precisa menos de críticos e mais de onesíferos. O ministério precisa menos de admiradores e mais de sustentadores. O mundo precisa menos de discursos e mais de exemplos de amor fiel. E aí? Você é onesífero? Onesífero? Veja o que ele fez para Paulo. E você? O que você está fazendo para a sua igreja? Você está criticando? Ou você está levando apoio para a igreja? Para o pastor? Para os irmãos? Para os presbíteros? Diáconos? Obreiros? O que você está fazendo para um novo convertido? Pensa direitinho, meu irmão, minha irmã. Pensa direitinho no que você está pensando. Seja um onesíferos nos dias de hoje. Fica na paz. Amém.